Essa é mais uma aula do nosso curso Física para Apressados. Nessa aula, nós vamos trabalhar um pouco com os gases ideais, as suas relações, as grandezas que definem os gases ideais e as transformações gasosas. Essa parte da física, chamada termodinâmica, foi muito importante na primeira revolução industrial para o desenvolvimento das máquinas térmicas, por exemplo, a máquina a vapor, e por isso nós damos tanta importância para elas até hoje, porque ela é base, por exemplo, de muitas engenharias, como a engenharia mecânica. Preste muita atenção porque essa matéria cai demais nos vestibulares, no Enem e nos concursos. Bora lá? Nós já vimos o que é um estado gasoso. É aquele estado no qual o vapor ultrapassou a temperatura crítica dele e não pode mais retornar ao estado de vapor, a não ser que seja resfriado. Mas o que é um gás ideal? Um gás se torna ideal quando ele satisfaz 4 condições que eu coloquei aqui na nossa tela. Vamos ver. Primeira condição: as moléculas desse gás, as partículas que compõem esse gás, elas movem-se desordenadamente. É um caos molecular, você não consegue prever para onde uma partícula vai. E elas apresentam velocidades variáveis. Cada partícula possui uma velocidade específica, mas a média dessas velocidades nos dá a temperatura do gás, como nós já vimos anteriormente. A temperatura é uma média da agitação térmica das partículas de um corpo, isso também nós podemos falar para um gás. Segunda condição: elas não exercem ação mútua, ação uma na outra, isso é, elas não interagem, exceto durante as colisões. Elas não têm forças de atração ou de repulsão entre si, porém, elas podem trombar umas com as outras. Terceira condição: quando acontecem essas colisões de uma partícula com outra, ou de uma partícula com a parede do recipiente que contém esse gás, porque um gás tem que ser contido num recipiente, senão ele vai embora. Quando essas colisões acontecem, elas são colisões elásticas. Significa que a velocidade de aproximação é igual à velocidade de afastamento. Não há perda de energia nessa colisão. Então, se duas moléculas colidirem, elas vão chegar e voltar com a mesma velocidade. Não há perda de energia nessa colisão. Você pode imaginar uma colisão elástica soltando uma bolinha de borracha de uma certa altura. Se a colisão da bolinha com o chão fosse elástica, ela retornaria na sua mão, você pegaria ela novamente. Porém, nós sabemos que no dia a dia isso não acontece. Quando a bolinha bate no chão, há perda de energia. Por isso, esse gás é um gás ideal. Aquilo que é ideal não é real. Nós estamos idealizando algumas condições para que fique mais fácil trabalhar com o gás. Quarta condição: todo gás ideal apresenta volume próprio total desprezível, em comparação com o volume ocupado pelo gás. Significa que se você pudesse pegar todas as moléculas de um gás e colocasse elas todas juntinhas, pertinho uma da outra, elas não ocupariam volume nenhum, em comparação com aquele volume que elas estavam ocupando antes. Entenderam? Quando um gás satisfaz essas 4 condições, ele pode ser chamado de gás ideal. Porém, nós utilizamos essa teoria dos gases ideais até para os gases reais, o oxigênio, o nitrogênio, o ar atmosférico que eu estou falando. Para que um gás real possa ser tratado como um gás ideal, basta que a temperatura seja alta e a pressão seja baixa. Então, um gás real em alta temperatura significa longe do zero absoluto, não precisa ser nada assim de 1 milhão de Kelvin, não. Tá? Só estar longe do zero absoluto já está ótimo. E uma baixa pressão, próximo de 1 atm. Então, alta temperatura, baixa pressão. Isso faz com que eu possa trabalhar com um gás real, fingindo que ele é um gás ideal. Aí você fala assim, qual que é a vantagem de fazer isso, Abud? Qual é a vantagem de trabalhar com um gás real, fingindo que ele é ideal? A vantagem é que para conhecer um gás ideal, basta você conhecer 4 condições, 4 características básicas dele. E com essas 4 características, você define um estado gasoso, você define as condições básicas para calcular qualquer coisa dentro daquele gás ideal.
Aqui está a representação do que pode vir a ser um gás ideal. Eu tenho um volume muito bem definido, uma caixa muito bem fechadinha aqui, que contém moléculas de um gás em constante movimento. Uma das grandezas que nós precisamos conhecer para trabalhar com gás é o seu volume. Essas moléculas estão confinadas dentro de um volume muito bem definido. Elas estão em constante movimento, cada uma para um lado. Afinal de contas, nós temos aqui um caos molecular. E, por isso, existe uma velocidade média daquelas partículas que nós podemos simbolizar através da sua temperatura. É outra grandeza que nós temos que definir para trabalhar com um gás ideal. Muitas partículas confinadas dentro de um volume fixo, elas vão colidir entre si e vão colidir com a parede do recipiente. Toda vez que a partícula bater na parede do recipiente e voltar, ela vai exercer pressão nessa determinada área. Força dividido por área é pressão. Então, a pressão de um gás ideal vem da colisão das partículas desse gás com a parede do recipiente. E para trabalhar com um gás ideal, nós devemos saber a quantidade de gás que existe dentro desse volume, que está a uma determinada temperatura que exerce essa pressão. A quantidade de gás também é uma variável importante para o nosso problema. Volume, temperatura, pressão e quantidade de gás. Aí você me pergunta, volume e quantidade não é a mesma coisa, Abud? Não. Nós vimos já que o gás ele ocupa todo o volume que você der para ele. Então, se você tiver uma quantidade X, ela vai ocupar todo o volume que você der para o gás. Se você tiver uma quantidade 10x, 10 vezes maior, ela também vai ocupar o mesmo volume. Então, volume e quantidade são coisas diferentes. Agora, vamos ver como medir cada grandeza dessa. Vamos começar pelo volume. O volume de um gás, que nós vamos usar a letrinha V para representar, é o volume do recipiente que contém aquele gás. Se o volume do recipiente mudar, o volume do gás muda. Se não mudar, permanece constante, então. Existem duas maneiras de medir o volume de um gás. Daqui a pouquinho eu explico qual você vai escolher. Você pode medir o volume de um gás em metros cúbicos ou em litros. Então, lembre-se bem, 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Vai haver situações em que você vai querer medir em litros e vai haver situações em que você vai querer medir em metros cúbicos. Então, você tem que saber a conversão de unidade. Temperatura do gás. Você já sabe que é o grau médio de agitação das partículas de um gás. Porém, no gás, a temperatura tem uma relação muito íntima com a velocidade de translação dessas partículas, a velocidade com que uma partícula vai para um lado ou para o outro. Então, nós vamos dizer que ela é proporcional à velocidade média dessas partículas que contêm um gás. Aqui você não tem escolha, não tem duas unidades para a temperatura. Você só vai medir em Kelvin. Só vale Kelvin. Aí vai uma curiosidade. Quando uma unidade de medida tiver letra maiúscula, ela é homenagem a alguém. Kelvin, volt, ampere, joule, newtons, Tesla, Pascal, Weber, Coulomb e várias outras. Todas essas são em homenagem a alguém. Volte o vídeo e pesquise para você ver todos esses nomes que eu acabei de dizer, são nomes de cientistas. Quando você for escrever uma unidade de medida, você deve escrever com letra minúscula. Então, você escreve newtons com letra minúscula e Newton, como o nome do cientista, com letra maiúscula. Menos essa aqui, litros não é homenagem a ninguém e mesmo assim é escrita com letra maiúscula. Você sabe por quê? Tem a ver com a máquina de escrever. Fica essa curiosidade aí. Pesquise sobre a máquina de escrever e tente decifrar essa charada. Por que litros é escrito com letra maiúscula? Se mesmo assim você não decifrar a charada, nos pergunte lá no grupo de Telegram. Bom, vamos fechar esse parêntese. A temperatura, então, só pode ser medida em Kelvin. A pressão P será simbolizada pelo P minúsculo. Nós não usamos o P maiúsculo para não confundir com o peso.
Combinado? Essa pressão vem da colisão das partículas do gás com as paredes do recipiente e pode ser medida de duas formas. Quando você medir o volume em metros cúbicos, a sua pressão obrigatoriamente tem que ser medida em pascal. Então, você tem que lembrar que 1 vezes 10 a 5 pascal equivale a 1 atm. Se o volume estiver em metros cúbicos, a pressão tem que estar em pascal. Se o volume estiver em litros, a pressão tem que estar em atm. Vamos colocar aqui uma corzinha para a gente lembrar. Metros cúbicos, pascal. Litros, atm. Ok? Assim você não esquece mais. Utilize cores nas suas anotações. Quanto mais cor, melhor. Isso ajuda você a prestar mais atenção e lembrar. E, por último, a quantidade de gás. A quantidade de gás será simbolizada pela letra N, de nariz. Isso a gente usa até mesmo no nosso dia a dia. Fiz muitas coisas hoje, fiz N coisas hoje. Sempre que você quer simbolizar uma quantidade qualquer, você fala N, um número, certo? Porém, dentro de um gás, você não tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas, igual a gente tem aqui. Não dá para contar a quantidade de gás. Você conta um conjunto das moléculas de gás. Você conta uma quantidade muito grande, uma porção muito grande. Da mesma forma que você compra ovos em dúzias, um conjunto de 12 em 12, no gás você conta em um conjunto muito maior do que uma dúzia, mas mesmo assim ainda é um conjunto fixo. Você conta os gases em número de mols de partículas de gás. Quantos mols de um gás você tem ali? Quantos mols de oxigênio? Quantos mols de hidrogênio? Aí o aluno fala, nossa senhora, achei que mols era só na química. Vai ter mols na física também. Calma, você só precisa saber quantos mols de gás tem dentro de um recipiente, só isso. Os cálculos estequiométricos você tem que aprender lá na química. A física é muito mais prática que isso. Então você fala, eu tenho 1 mol, 2 mols, 3 mols, e a cada 1 mol você terá 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas. Mas calma, você não vai usar essa parte da direita. Você vai sempre trabalhar com essa parte aqui. Sempre a quantidade de gás vai ser dada em mols. Ok? Entendido? Nós precisamos saber o volume, a temperatura, a pressão e a quantidade. Embora, em 90% das vezes, somente o volume, a temperatura e a pressão serão suficientes. A quantidade de gás, por exemplo, nas transformações gasosas, ela é irrelevante porque ela quase nunca varia. Então, nós vamos ficar mais atrelados ao volume, à temperatura e à pressão.